Que as rochas são como bibliotecas da Terra, né? Cada uma delas conta um pedacinho da história, como se fosse um livro de uma biblioteca. Então, a gente, com o olho de geólogo, olha dessa maneira, né? O que ela está falando para a gente ali. Elas nos falam. Algumas gritam, outras falam baixinho. Então, a gente tem que olhar com cuidado por conta disso, né? As paisagens montanhosas e deslumbrantes da Cidade Maravilhosa, assim como a abundante presença de pedras nos muros, calçadas, escadas e prédios por toda a cidade, são um convite para descobrir a utilização das rochas no Rio de Janeiro através da história e da geologia. O centro da cidade é o foco de nosso passeio pelas rochas utilizadas na sua construção. Nessa região, concentram-se edificações históricas que sobreviveram a uma complexa evolução urbana, com radicais alterações no patrimônio natural e construído ao longo do tempo. A cidade, fundada para a defesa do território por sua posição estratégica entre as montanhas e o mar, foi capital da colônia, reino, império e república por cerca de 200 anos, vivenciou parcela importante da história nacional e foi o elo principal com a Europa nesse período. Neste centro histórico, comercial e portuário, construções de diversos períodos dialogam, conferindo-lhe um aspecto peculiar pelo contraste do antigo com o novo. Os três tipos de rocha, geologicamente falando, ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são aquelas cristalizadas a partir de uma rocha fundida, que derreteu e cristalizou, que pode cristalizar em profundidade ou na superfície. No caso da superfície, são os vulcões. As rochas sedimentares são aquelas formadas ou por partículas que se unem e que se depositam num determinado lugar, ou então por precipitados químicos, como sais e como carbonatos. E também por conchas e restos de matéria orgânica. Vão se depositando e vão se havendo uma pressão, uma ligeira temperatura, e elas se litificam. A gente fala que transforma de sedimento em rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, elas são formadas por altas pressões e temperaturas no interior da Terra, principalmente, e principalmente nesses ambientes de colisão de tectônica de placas, assim como as ígneas. As rochas ígneas e metamórficas são formadas principalmente no limite de placas tectônicas, enquanto que as rochas sedimentares, elas estão associadas ao clima, às modificações na superfície da Terra. Eu nasci na Espanha, fui criada lá, é uma terra de pedra, tem a cultura da pedra. Uma vez li um artigo da professora Kátia Mansur, exatamente, né, que falava sobre o Gneiss Faculdade, e apaixonei, porque a abordagem dela era exatamente o que eu enxergava, que a pedra tem relação com o ser humano, com a cultura, e que é importante estudar ela e acompanhar. Acho que o título era o Gneiss Faculdade, o mais carioca das rochas. A história do Facoidal, ela começa em 560 milhões de anos, quando houve uma colisão entre o continente africano e o sul-americano, e se formou essa rocha. E essa rocha, formada em profundidade, depois de muitos movimentos de separação da África com a América do Sul, dos dois continentes, ela aflora no Rio de Janeiro e produz lugares tão lindos e maravilhosos como o Pão de Açúcar e como o Alto do Corcovado, o Arpoador. Então, o Rio de Janeiro, ele deve ao Facoidal uma boa parte da sua paisagem, né? Então, desse aspecto, essa rocha tem essa história. Por outro lado, é uma rocha muito dura, por isso mesmo está no alto dos monumentos, mas ao longo do tempo, por existir muito dessa rocha dentro da cidade do Rio de Janeiro e em Niterói, ela passou a ser incorporada à construção da cidade. A urbanização do Rio de Janeiro, ela começa com a Urca, né, na Praia Vermelha, a nossa primeira vila, e as casas são construídas de uma forma muito simples no primeiro momento, né? Então, estuque cobertas com palha, e 2 anos depois, após 1565, a vila é transferida para o Morro do Castelo. E no primeiro momento, também essas casas são construídas em estuque e palha, né? As 2 primeiras grandes construções que requerem a pedra são a primeira grande igreja do Rio de Janeiro, o Colégio dos Jesuítas, e a Fortaleza de São Sebastião. Então, já a partir de 1568, a pedra já começa a ser necessária para essas construções mais estáveis, mais sólidas, de grande porte.
A primeira via pública da cidade do Rio de Janeiro foi a Ladeira da Misericórdia. Era a única entrada para a cidade administrativa instalada no Morro do Castelo. Após a demolição do morro, restou ao lado da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso o trecho inicial dessa rua, com o calçamento original em pedra pé de moleque. Trazendo essa história da independência e do modernismo, que esse ano faz 200 e 100 anos respectivamente, contando essa história da arquitetura, a história da cidade, a história das rochas e também a história da evolução da urbana da cidade do Rio, né? Isso tudo misturado com a cultura carioca, que tem tudo a ver com essa paisagem, com essas rochas. Na primeira fase da instalação da colônia, as rochas locais serviram como infraestrutura para as fortificações defensivas. A partir do século XVII, são construídas edificações religiosas e administrativas monumentais em morros próximos e nas ruas abertas entre eles. Para isso, utilizaram-se as rochas dos próprios locais, como o Morro de Santo Antônio e o Morro da Conceição, e de locais adjacentes, como as Ilhas das Cobras e das Enxadas, o Morro da Viúva e o Morro da Glória. O Morro de São Bento foi um ponto de referência importante no urbanismo da cidade na época colonial. Obras do imponente mosteiro de São Bento foram iniciadas em 1617, com ampla utilização de gneiss facoidal, leptinito e de uma outra rocha local, o quinzigito. Importantes reformas e ampliações foram realizadas, assim como ocorreu em quase todos os prédios históricos da cidade. A partir de 1568, essa cidade começa a se mudar para a várzea, para essa área mais próxima da praia, e as construções já começam a ser um pouco mais robustas, né? Então, rapidamente, o estuque e a palha passam a ser substituídos por casas de taipa, com paredes como essa. A principal via da cidade nessa época, a Rua Direita, atual Rua 1º de Março, foi criada para ligar o Morro de São Bento ao Morro do Castelo. O primeiro grande ponto de captação de rochas são rochas como essas, que são pedras de lastro, né? Elas eram despejadas dos navios, elas vinham no porão do navio para fazer o lastro, quando chegava aqui, então, eram substituídas pelas mercadorias. Uma segunda forma de conseguir a extração de rocha no Rio de Janeiro era a partir da concessão das autoridades. Então, nesse prédio, o Convento do Carmo, essas rochas foram ser trazidas da Ilha das Enxadas. No início do século XVII, em frente onde hoje é a Praça 15, a Ordem dos Carmelitas construiu o Convento do Carmo. Uma construção colonial típica, onde foram usados os gneisses leptinito e facoidal do Rio para a estrutura, e especialmente pedras de lastro na alvenaria. Quase 2 séculos depois, em 1808, o convento foi confiscado pela realeza portuguesa e tornou-se a residência da rainha Dona Maria I de Portugal. Em 1592, os primeiros frades franciscanos chegaram ao Rio de Janeiro. Eles se estabeleceram a cerca de 500 metros das margens da Bahia. Começaram a construir o convento no início do século XVII, usando vários tipos de rochas do próprio morro. O leptinito fica exibido em toda a sua fachada. Destaca-se o belo trabalho de decoração dos pisos, revestidos de rochas de Portugal, principalmente variedades do calcário liós. Observa-se claramente nessa rocha a presença de fósseis de conchas com idade aproximada de 90 milhões de anos. Os franciscanos tiveram um papel importante na política brasileira.
Lá se reunia um grupo de resistência, formado por religiosos, políticos e jornalistas que lutava pela autonomia do Brasil. Foi assim que Frei Sampaio, conselheiro do então príncipe Dom Pedro, redigiu no prédio do convento o Manifesto do Povo do Rio de Janeiro, mais conhecido como o Manifesto do Fico, um pedido para que Dom Pedro não deixasse o Brasil. O convento foi ampliado em meados do século XVII e repetidamente remodelado ao longo dos séculos. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, hoje Museu Sacro Franciscano, foi construída ao lado do convento Santo Antônio, sobre um terreno doado pelos frades franciscanos da Ordem Primeira. Possui decoração exuberante, com utilização de ouro extraído em Minas Gerais. A pintura do teto retratando a glorificação de São Francisco é a primeira que simula a perspectiva no Brasil. A exuberância da decoração se estende ao uso das rochas, conjugando formas e cores no piso e nos mosaicos das escadas do altar-mor. Diversas variedades de calcário-liós e outras rochas portuguesas servem tanto para os trabalhos artísticos quanto para os revestimentos mais simples. Na atual Praça 15, inaugurou-se em 1743 a Casa dos Governadores, no mesmo local onde antes havia a Casa da Moeda, da qual hoje restam apenas as estruturas dos fornos de fundição do ouro e os armazéns del Rey. Em 1763, houve a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro e o prédio passa a ser a sede do governo. Posteriormente, com a vinda da família real portuguesa, em 1808, passou a ser a moradia dos monarcas. Foi de uma de suas janelas que, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anunciou que não voltaria a Portugal, o que ficou conhecido como o Dia do Fico. Este foi um passo decisivo para a independência do Brasil, o que ocorreu 9 meses depois, quando se constituiu o Império Brasileiro. Durante cerca de 150 anos, foi o lugar de debates e assinatura das principais reformas e leis do Brasil. Foi também o lugar onde foi feita a leitura pública da Lei Áurea, em 1888, que declarou o fim da escravidão no país. Na construção colonial típica do Rio de Janeiro, a trilogia de rochas comumente usadas são o leptinito, o gneiss facoidal e o liós. Nesse período, realizaram-se muitas obras públicas em pedra como pontes, calçamentos e chafarizes. Um belo exemplo é o chafariz que vemos hoje na Praça 15, atribuído ao mestre Valentim, artista nascido em Minas Gerais e considerado o primeiro escultor e entalhador do Rio colonial. Muitas das obras desse artista ainda existem,
como o portão e chafarizes do passeio público. Ainda na década de 1770, os cativos escravizados eram desembarcados na Praia do Peixe, atual Praça 15, e eram negociados na Rua Direita, ou 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. Em 1774, uma nova legislação estabeleceu a transferência do mercado para a região do Valongo. Pela região do Valongo, na zona portuária da cidade, passou cerca de 1 milhão de africanos escravizados, sendo considerado o maior porto deste tipo no mundo. O Cais do Valongo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2017 por ser um local de memória da violência contra a humanidade representada pela escravidão e de resistência, liberdade e herança. O cais foi reformado em 1843 para receber a princesa Teresa Cristina de Bourbon, futura esposa de Dom Pedro II. Nessa ocasião, foi rebatizado Cais da Imperatriz. As rochas que compõem os diferentes níveis do cais são o leptinito, o gneiss facoidal, o quinzigito, o diabásio e o pegmatito, todas rochas da cidade do Rio de Janeiro. O cais faz parte do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana, assim como a Pedra do Sal e a região conhecida como Pequena África. A Pedra do Sal é considerada um dos locais onde nasceu o samba no Brasil. É um afloramento rochoso e monumento histórico e religioso situado na zona portuária. É ainda o reconhecimento da inestimável contribuição dos africanos e seus descendentes à formação e desenvolvimento cultural, econômico e social do Brasil e do continente americano. No coração do centro da cidade, encontramos a Igreja São Francisco de Paula. De estilo barroco, a fachada apresenta leptinito e liós. E no interior, observa-se o liós, o calcário de Men Martins e mármore de Carrara. As paredes do interior são revestidas inteiramente por madeira entalhada. Construída entre 1769 e 1801. A igreja foi inaugurada em 1865 com a presença de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. O mestre Valentim foi o autor do altar. Em frente à igreja encontra-se, sobre uma base de gneiss facoidal e calcário do Jura, o monumento a José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência e um dos maiores mineralogistas brasileiros. Essa praça foi palco de muitas festas cívicas e discussões patrióticas, como a independência e as manifestações pela abdicação do trono por Dom Pedro I em favor do seu filho. Em substituição a uma pequena capela em honra a Nossa Senhora da Candelária, no final do século XVIII, iniciou-se a construção da imponente Igreja da Candelária, utilizando rochas da Pedreira da Candelária, no Catete, e rochas trazidas de Lisboa. Um grande número de rochas brasileiras e importadas foram utilizadas na decoração da Candelária, destacando-se no exterior a clássica associação de gneiss facoidal, leptinito e liós. A construção, que levou 123 anos, mistura o projeto original setecentista com elementos do século XIX. Impressiona o trabalho em mármore de Carrara branco nos altares, colunas e estátuas, os painéis em rosso Verona das paredes e a variedade de mármores clássicos como o rosso Levanto, o Nero Portoro, o Nero Antique, o Giallo Siena, o Brocatel e tantos outros usados na decoração.
chega no século XIX, no Rio de Janeiro, é necessário que essa cidade se prepare para receber a corte, né? E a demanda sobre a rocha vai explodir, né? Ela vai sempre crescer, porque é necessário ter espaços apropriados para receber essa nobreza, e essa cidade, em hipótese alguma, tem condição de receber esses nobres. Em 1822, com a independência, as pedras brasileiras elas vão receber um status suplementar. A rocha no Rio de Janeiro vai sofrer uma demanda grande sobre a sua utilização. No século XIX, houve a abertura dos portos ao comércio internacional, o estabelecimento de missões científicas e artísticas e a instalação de instituições de ensino como a Real Academia Militar, a Academia de Belas Artes e o Liceu das Artes e Ofícios. A partir daí, as rochas locais passaram a ser largamente utilizadas nas fachadas e escadarias monumentais, além de chafarizes e monumentos. Rochas importadas eram utilizadas nos revestimentos internos. Em 1820, inaugurou-se a Casa França-Brasil, encomendada por Dom João VI a Grandjean de Montigny, arquiteto da missão francesa, visando a instalação da primeira praça do comércio da cidade do Rio de Janeiro. Em estilo neoclássico, na fachada foi utilizado o leptinito do Rio e o arenito Itararé de São Paulo. Grandjean de Montigny e seus discípulos da Academia Imperial de Belas Artes, como o brasileiro José Joaquim Betancourt da Silva, promoveram o uso das rochas do Rio nas edificações. Dois belos exemplos da arquitetura dessa época são a fachada neoclássica da Santa Casa da Misericórdia e do Arquivo Nacional. Um dos mais belos imóveis construídos no século XIX foi a Casa da Moeda. De estilo neoclássico, com fachada em guinaice facoidal, leões de mármore de Carrara e decoração interior em lioz, o prédio é ocupado hoje pelo Arquivo Nacional. Aqui são conservados os principais documentos da história do Brasil, como a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre e a primeira Constituição Brasileira de 1824. A partir da segunda metade do século XIX, especialmente após a abolição da escravatura, um grande número de imigrantes europeus chegou ao Rio, e entre eles havia portugueses e italianos trabalhadores da pedra. Como consequência, hoje se pode admirar o uso da rocha em obras dessa época em diversos estilos arquitetônicos, como o neomanuelino do Real Gabinete Português de Leitura, ou ainda os ecléticos como o do Centro Cultural do Banco do Brasil. É um prédio de estilo eclético, sua fachada exibe o típico gneiss facoidal e seu interior foi decorado com diversos mármores, incluindo portugueses e italianos. Porém, uma rocha brasileira, com mais de 2 bilhões de anos e extraída da região de Ouro Preto, em Minas Gerais, se destaca. Trata-se do mármore pele de onça, originado pela ação de micro-organismos que cresciam em colunas. Quando a rocha é cortada transversalmente, parece uma mancha da onça. A cidade do Rio de Janeiro, desde sua fundação, assistiu passar por seus caminhos, vielas, ruas e avenidas personagens que fizeram parte da história do Brasil. Também deixou registrado em suas imponentes montanhas as marcas das pedreiras que construíram moradias de pobres e ricos, prédios públicos e religiosos, além de monumentos diversos. As rochas nos contam.